Qual foi a experiência mais estranha que você teve com o pai de um amigo? Eu tinha talvez 13 anos e passava a noite na casa de uma amiga. Os pais dela nos levaram para jantar e o pai estava olhando para mim e finalmente disse: "Você tem lábios muito bonitos." Eu congelei. Foi super estranho. Felizmente minha amiga gritou com o pai dela por ser assustador. Pegou minha mão e saímos da mesa por um tempo. A mãe dela não disse nada. Era amigo de uma garota cujo pai tirou a vida da mãe dela. Eu estava na casa deles pouco antes de acontecer e me lembro dele jogando um jogo onde ele segurava travesseiros sobre nossos rostos e nos fazia levantar as mãos quando não conseguíamos mais respirar. Adivinha como ele tirou a vida de sua esposa? Eu tinha 12 anos na casa de um amigo. Quando eu tive que sair para ir para casa, a mãe dele veio correndo atrás de mim gritando que eu não podia sair. Eu já estava na metade de uma escada e sabia que algo estava errado. Então eu disse que tinha que ir e continuei. Ela ainda estava gritando para eu voltar. Eu disse aos meus pais quando cheguei em casa e eles olharam um para o outro. Então nada mais aconteceu. Algumas semanas depois eu estava lá novamente e tudo estava normal. Meu amigo perguntou se eu queria dormir na casa dele. Ele tinha um NS, então é claro que eu queria. Mas meus pais não me deixaram dormir lá. História verdadeira. Naquela maldita noite sua mãe o espancou até ele falecer com um barco de madeira que ele tinha feito na aula de marcenaria. Ela era uma esquizofrênica diagnosticada. Meus pais sabiam e eles me disseram depois de sua morte. Quando eu estava no ensino médio, eu estava jantando na casa dos pais da minha namorada uma noite e ela tem 2 irmãos mais velhos que estavam lá também. Então eu estava colocando meu prato na mesa quando de repente eu sinto alguém bater na minha bunda. Eu me viro e era o pai dela. Nós dois apenas olhamos um para o outro e então ele se desculpa e diz que achava que eu era um de seus filhos. Eu poderia dizer que ele estava muito envergonhado. Aquele foi um jantar estranho, especialmente porque ele não gostava muito de mim. O pai de uma amiga estava absolutamente convencido de que eu só era amigo de sua filha por dinheiro. Eles não eram exatamente ricos, talvez um pouco melhor do que nós, mas era impossível para ele saber disso. Quando seu Dreamcast precisou de um novo cabo depois que um de seus animais de estimação o mastigou, ele entrou invadindo seu quarto enquanto estávamos saindo e exigiu saber por que eu achava que ele me compraria algo. Minha amiga teve que entrar e explicar que era o cabo dela e não meu. Ele reclamaria se eu passasse a noite porque ele tinha que me alimentar, como se eu fosse um gato de rua. Foi incrivelmente estranho. A pior parte é que ele fez piadas extremamente inapropriadas durante todo o jantar quando eu estava lá. Eu tinha talvez 14 anos. Conheço esse menino desde que éramos bebês. Nossos pais sempre acharam adorável que estivéssemos sempre juntos. Seu pai estava convencido de que acabaríamos casados. Basicamente toda a minha vida o pai dele tentou nos juntar. Ele chegou a mandar seu filho para minha universidade para que pudéssemos finalmente nos apaixonar e nos casar. Muito assustador. Quando me casei com meu marido, recebi uma mensagem do pai dele no Facebook dizendo o quanto estava decepcionado comigo por não me casar com seu filho. Eu bloqueei ele. Quando eu era adolescente, descobri que o pai do meu amigo me chamava de farol porque eu tinha seios grandes. O pai de outro amigo gostava de colocar as mãos em cima de mim. Eu evitava ao máximo ir até lá. Nós pegamos a mãe de um amigo em um bar porque ela estava bêbada e no caminho de volta ela ficava gritando: "Eu não vou fazer com você." Para mim no banco de trás e eu estava louco. Essa foi a viagem de uma hora mais estranha da minha vida. No ensino médio a mãe da minha namorada nos deixava beber e usar substâncias na casa dela. Na época achamos legal, até que um incidente em que percebemos como essa mulher estava realmente ferrada. Uma noite estávamos todos bebendo, incluindo a mãe. De alguma forma um dos caras, um estranho amigo da minha namorada, acabou desmaiado na banheira. Agora eu não posso ter certeza até que ponto ela fez, mas em um ponto eu entrei no banheiro para mijar e encontrei a mãe acariciando esse garoto. Nós tínhamos talvez 15 anos na época. De repente todo o meu paradigma mudou e percebi o quão confuso era que essa mulher de 40 anos deixasse muitos de nós usar substâncias e álcool em sua casa ocasionalmente com ela. Eu estava voltando da feira anual do condado com um amigo de infância e seu primo indo para a casa do meu amigo. Infelizmente eu fiquei muito doente na feira e estava esparramado na parte de trás do carro do primo do meu amigo tentando o meu melhor para não vomitar em todos os lugares, desesperado para que minha dor de estômago passasse. Nem acendi as luzes quando cheguei à casa dele, literalmente caí na cama no escuro apenas para encontrar seu pai embaixo de mim roncando. Aparentemente o pai do meu amigo estava acordado esperando que chegássemos em casa e adormeceu em sua cama. Eu obviamente o acordei e ele surtou, acendeu as luzes e sim, ele estava de cueca. Quando ele viu que éramos nós ele riu da situação, mas foi definitivamente uma das experiências mais desconfortáveis da minha vida. Estou feliz por não ter vomitado em cima dele.
Fui ver uma garota que meu amigo estava interessado. Eles se viram algumas vezes e nós éramos todos bons amigos de qualquer maneira. Entrei na casa dos pais dela. Atravessei a cozinha e ela vai para o jardim para pegar algo, me deixando na porta dos fundos. Meu amigo alguns passos atrás do outro lado da cozinha, na frente da porta que leva ao corredor. Enquanto espero, meu amigo percebe uma cesta de roupa limpa na bancada da cozinha que obviamente tinha acabado de ser trazida de fora. Em cima está uma calcinha de babados vermelha e preta. Meu amigo acha engraçado pegar isso. Finge cheirá-las e depois colocá-las em sua cabeça. Enquanto ele está fazendo isso, ele está de costas para a porta aberta do corredor. Eu literalmente não conseguia falar de choque, pois atrás estava a mãe da menina observando o que ele estava fazendo. Ele meio que viu a expressão no meu rosto. Lentamente se virou e literalmente apenas olhou para a mãe da garota e disse desculpe com uma voz muito tímida enquanto vergonhosamente tirava a calcinha de sua cabeça. A mãe disse algo sobre elas serem dela e não da menina. Nesse ponto estávamos fazendo uma saída rápida. Isso foi uns 25 anos atrás. Coincidentemente, minha esposa agora trabalha com a mãe daquela menina e nós encontramos em festas da empresa algumas vezes. Eu acho que ela não se lembra de mim e eu não tenho coragem de perguntar. Aos 8 anos estou na casa do meu amigo para uma festa do pijama. Seus pais começam a discutir sobre alguma coisa, não lembro o que é, mas o pai do meu amigo olha direto para mim e diz: nunca se case. Aos 8 anos eu não tinha ideia do que fazer com essa informação, então simplesmente congelei. No último ano do ensino médio convidei uma garota para sair antes das aulas terminarem no verão. Ela disse que queria continuar sendo minha amiga. Ainda assim fui convidado para a festa de formatura dela na casa dela e então fui, pois também gostava de ser amigo dela independente de qualquer romance. Na festa o pai dela me encontrou na cozinha e me deu um tapinha nas costas dizendo: que pena ela dizer não, se dependesse de mim você já seria meu genro. Não tenho certeza de como responder. Eu desajeitadamente ri e agradeci. Nem 20 minutos depois ele entrou em um galpão do lado de fora e perguntou a nós adolescentes se queríamos ver um truque de mágica. Ele então começou a puxar uma pomba de suas calças, uma pomba viva que respira. O cara é uma das pessoas mais legais que conheci, mas eu nunca sabia o que ele ia dizer ou fazer a seguir. Quando eu tinha cerca de 10 anos eu estava dormindo na casa do meu melhor amigo Juan. Geralmente ficávamos acordados até tarde jogando e dormíamos até às 11 ou 12, o que eu adorava porque raramente fazia isso na minha casa. Por volta das 8 da manhã seu pai entra no quarto e me diz para me vestir porque ele precisava da minha ajuda. Seu pai era um grande bebedor, então ou seu hálito fedia a cerveja da noite passada ou ele tomou uma no café da manhã. De qualquer forma ele estava um pouco tonto. Ele me diz que precisa da minha ajuda para escolher um brinquedo para Juan como uma surpresa e que íamos de carro até o Walmart. Então entramos no carro e dirigimos até o Walmart que ficava a 10 minutos da casa dele. Foi um passeio bem estranho, e ele começa a me fazer perguntas para bater papo, como eu estava gostando da escola e se eu já tinha namorada. Chegamos ao Walmart e ele me leva para a seção de brinquedos e me pergunta que brinquedo acho que Juan gostaria. Dou uma volta e vejo o TIE Fighter de Darth Vader. Juan e eu éramos grandes fãs de Star Wars, então eu sabia que ele ia gostar. Ele compra o brinquedo e depois temos outra viagem de carro desajeitada de volta. Ele me agradece por ajudar e me pede para manter isso em segredo. Vesti meu pijama novamente e tentei voltar a dormir. Mas cerca de 10 minutos depois o pai dele chega e o surpreende com o brinquedo e me dá uma piscadela. Descobri alguns anos depois que a razão pela qual ele me fez ir nessa missão para pegar o brinquedo foi porque ele estava muito bêbado algumas noites atrás e bateu em Juan e queria compensá-lo. Até onde eu sei essa foi a única vez que isso aconteceu, mas eu realmente não sei desde que perdemos contato depois da 8ª série. Foi tudo muito estranho. Não um amigo, mas um ex. Sua mãe costumava basicamente me forçar a não sair toda vez que eu vinha. Ele tinha 25 anos e ainda morava em casa e ela estava tão ansiosa para que eu namorasse com ele e ficasse por perto. Ela se esforçava para me idolatrar cada vez que eu estava lá. Ela iria encontrar maneiras de me fazer ficar mais tempo e até mesmo dizer abertamente que era rude sair tão cedo. Ele não era um cara ruim, mas a mamãe querida o mimou tanto que ele não sabia como fazer nada por si mesmo. Ele esperava ser atendido por mim, uma jovem de 19 anos que ainda não havia começado a faculdade e estava trabalhando meio período em um Dunkin' Donuts. Sua mãe só esperava que ela pudesse me capacitar completamente para cuidar dele e então entregá-lo a uma garota que faria o mesmo que ela pelo resto de sua vida. Não namoramos por muito tempo. Eu era amigo desse menino e íamos para a casa dele depois da escola e sua mãe me observava até minha mãe terminar o trabalho. Bem, um dia chegamos à porta dele e há uma nota dizendo que precisamos ir para minha casa. O estranho era que havia música alta vindo de dentro. Fomos para minha casa e esperamos. Meu padrasto e minha mãe voltaram para casa logo depois. Minha mãe obviamente achou isso estranho. Então ela correu até lá e veio descobrir que a mãe dele tentou cometer suicídio. Foi muito triste, mas ela parecia ter conseguido ajuda e melhorado. Mas foi uma experiência que jamais esqueceria.
Sai com o meu melhor amigo depois da escola. Seus pais decidiram ter aquela última briga que dissolveu o casamento. Estamos rindo e assistindo TV e o som de vozes adultas ficou cada vez mais alto, até que se tornou gritos e sons de choro histérico. Era como uma tempestade vindo do nada. Eu era o melhor amigo de uma menina do quarto ao 7º ano. Há alguns anos encontrei os pais dela na festa de aniversário do meu irmão. O pai ficou super bêbado e começou a me bater forte. Sou casado e estava lá com meus filhos pequenos. Foi na casa do meu irmão e a esposa do cara estava bem ali. Mesmo assim, meu irmão ainda teve que vir me salvar daquele idiota. Gostou dos relatos? Então deixe seu like no vídeo, inscreva-se no canal para mais relatos e clique no vídeo que vai aparecer agora.